E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu te conto todos os truques infalíveis para fazer um clássico da culinária italiana. Fica ligadinho que hoje eu vou te contar as 5 dicas para preparar um risoto perfeito. Hoje eu vou preparar o meu risoto preferido, que é o de gorgonzola com bacon. Mas você pode aproveitar as mesmas dicas para preparar qualquer risoto na sua casa, tá bom? Usa a sua criatividade, pode escolher o recheio que você preferir e aproveita as dicas que eu vou te dar nesse vídeo. Vamos para a receita? A primeira coisa que a gente vai fazer é refogar o bacon cortado em cubinhos bem pequenininhos para fazer uma espécie de crisp para servir por cima do prato. Quando o bacon estiver bem douradinho, pode reservar que a gente vai usar no final da receita para finalizar o prato. O risoto começa com um refogado de alho e cebola, então para começar coloca aí uma generosa colher de manteiga na panela. Quando a manteiga estiver derretida, acrescenta a cebola para refogar. E aqui eu já te dou uma dica extra, hein? Nunca refogue a cebola e o alho juntos. Isso porque eles têm um tempo de cocção completamente diferente. Refogando primeiro a cebola e depois o alho, evita que você fique com a cebola crua e o alho queimado. Assim que a cebola estiver transparente, é a hora de colocar o alho para refogar. Com cebola e alho refogados, a gente vai então para a nossa primeira dica, a escolha do arroz. Esqueça o arroz agulhinha, deixe ele para o arroz branco do dia a dia e prefira o arroz próprio para risoto. Você pode escolher entre o arroz arbóreo, entre o Vialone Nano ou o Carnaroli, que é o que eu estou usando aqui hoje. Esses tipos de arroz são os específicos para fazer o risoto. Podem reparar que o grão dele é bem maior e também que ele tem uma quantidade grande de amido, solta até nos dedos. É esse amido que vai ajudar a deixar o risoto cremoso. Adicione o arroz e mexa bem para que todos os grãos fiquem envolvidos com a manteiga. Em seguida, vamos adicionar o vinho branco. É importante esperar que todo o álcool evapore da panela para a gente seguir a receita. Para saber se o álcool evaporou, é só você puxar o aroma que está saindo da panela para o seu nariz, no melhor estilo chefe, que você vai saber. Se todo o álcool tiver evaporado, você não sentir mais aquele fundinho de álcool, pode seguir a receita. Se você ainda sentir um pouco do vinho, espera mais um pouquinho. Em seguida, vamos adicionar 2 conchas generosas do caldo de legumes. E aqui a gente vai para nossa segunda dica. Prepare o caldo de legumes em casa. Eu te garanto que preparar o caldo de legumes ou qualquer outro caldo de frango, de carne, é muito mais fácil do que você imagina e infinitamente mais saudável do que comprar no supermercado. Para preparar um caldo de legumes caseiro não tem mistério nenhum, você pode aproveitar os ingredientes que tem aí na sua geladeira. Basta encher uma panela com água e colocar alho, cebola e cenoura e reaproveitar outros ingredientes como talos e folhas de brócolis, cascas de cebola, usar um pouquinho de tempero como um lemon pepper, um pouquinho de açafrão ou o tempero que você preferir. E em 20 minutos de fervura, o seu caldo de legumes está pronto. No começo a gente coloca 2 conchas do caldo de legumes para iniciar o cozimento de uma forma mais rápida. Mas a partir da terceira a gente vai colocar de uma em uma e vamos para a terceira dica, que é não parar de mexer esse risoto. Mexer o risoto sem parar faz com que os grãos batam uns nos outros, criando um atrito entre eles. E é esse atrito que vai soltar o amido que eu te mostrei no começo do vídeo. É o amido que garante a cremosidade do risoto. Nada de colocar creme de leite no seu risoto, hein? Pode confiar. É o amido que faz com que o risoto fique bem cremoso e é por isso que é importante não parar de mexer. E aí, me conta, você tá gostando das dicas e da receita desse risoto? Então já aproveita, deixa a sua curtida e também aproveita para se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma receitinha por aqui. Quando você perceber que o risoto está quase no ponto, que é o ponto al dente, ou seja, os grãos estão cozidos, mas ainda firmes, você vai acrescentar o gorgonzola cortado em cubinhos. Continue misturando até todo o queijo derreter. Quando o queijo estiver derretido, a gente vai para a nossa quarta dica, que é desligue o fogo. Todo risoto deve ser finalizado com o fogo desligado. Isso evita que a temperatura fique muito alta, os grãos continuem cozinhando e acabe deixando o seu prato empapado demais. E agora a gente vai para a quinta e última dica. Finalize o seu risoto com queijo parmesão ralado. Isso mesmo, ao invés da tradicional manteiga, a gente usa o queijo parmesão ralado para finalizar esse prato e garantir aquela cremosidade extra.
Eu sei que a imensa maioria das pessoas está acostumada a finalizar com manteiga e vamos lá, né, gente? Não tem certo ou errado, tá bom? Vai da sua preferência. Mas eu te indico para você testar pelo menos uma vez, finalizar o seu risoto com o queijo parmesão ralado. Eu aprendi essa dica com o chefe italiano e nunca mais larguei. A dica é realmente maravilhosa. O que acontece é que se você finalizar com a manteiga, ela proporciona aquela cremosidade extra para o risoto que a gente está acostumado, mas se você reparar bem, o céu da sua boca fica um pouco oleoso por conta da gordura da manteiga. Isso faz com que você, às vezes, perca um pouquinho do sabor do recheio do risoto, dependendo de qual que foi o recheio escolhido, né? Enquanto o queijo parmesão ralado continua garantindo essa cremosidade extra que a gente já está acostumada com o risoto, sem roubar o sabor, né? Mantendo o sabor do recheio principal e, de quebra, sem deixar aquela sensação de oleosidade no céu da sua boca. Testa essa dica, eu tenho certeza que você vai gostar. O nosso risoto está prontíssimo e agora a gente vai para a dica final. Sirva imediatamente. O risoto é um prato para se servir na mesma hora, tá bom? Evite deixar ele na panela para que ele não continue cozinhando e deixe o prato todo empapado. E aí, você gostou da receita? Na próxima vez que você for fazer um risoto aí na sua casa, testa essas dicas e volta aqui nos comentários me contar, tá bom? Não esquece de deixar a sua curtida e também compartilha esse vídeo com quem adora risoto e vai gostar de aprender todas essas dicas infalíveis para o preparo desse prato. E agora vamos para a melhor parte, né? Vamos provar!